Bom, pessoal, aqui é Leandro Ramos do site professorramos.com e do Portal LAD para mais uma videoaula sobre virtualização com Hyper-V. E nessa segunda videoaula eu quero mostrar para vocês como criar uma máquina com disco diferencial para usá-la de base, para você não ter que ficar toda hora instalando o sistema operacional. Por exemplo, eu quero testar uma ferramenta, eu gero uma máquina nova com base num HD que eu já tenho com Windows pré-instalado. Isso vai fazer você ganhar tempo e também economiza espaço em disco se comparado à pessoa que fica clonando máquina virtual. Vamos lá ver o procedimento e depois a gente discute um pouquinho mais as vantagens. Primeiramente, se você ainda não assistiu a primeira videoaula, acessa aqui, ó, professorramos.com e assiste a primeira aula aqui, Hyper-V no Windows 10. Aqui eu ensinei você como é que você instala um Hyper-V no Windows 10, como é que você cria a sua primeira máquina, como é que você configura a placa de rede, como você instala o sistema operacional nela. Então, partindo do princípio que você já tem esse conhecimento, vamos lá para essa segunda aula. O meu Hyper-V aqui já está com algumas máquinas instaladas aqui, ó. Tem um 2012, um 2010, um 8.1, e eu vou usar esse Windows aqui, ó, um 2012 base 01. A máquina já está ligada aqui. Eu fiz uma instalação limpa do Windows Server, não tem mais nada na máquina. E a primeira coisa para usar essa máquina de base, eu vou rodar o sysprep, para que eu possa desassociar o hardware e todas as configurações iniciais da máquina. Se você ainda não conhece um recurso, você pode assistir uma videoaula específica sobre esse tema clicando no link que apareceu aí. Mas vamos lá, ver na prática como é que eu vou rodar o sysprep. Eu vou abrir aqui o Explorer, vou no C2 pontos, vou na pasta Windows, System 32, vou procurar aqui uma pasta chamada sysprep, vou rodar o aplicativo. Vou escolher aqui, ó, entrar com configuração inicial pelo usuário. É muito parecido esse recurso com quando você compra uma máquina nova, né? Ele vem com aquelas perguntas do início da instalação. É exatamente isso que eu estou fazendo com o Windows. Estou desassociando o Windows do meu hardware e também limpando as configurações de sistema. Vou pedir para ele generalizar. E aqui nas opções vou pedir para ele desligar quando ele terminar. Vou dar um OK. Vamos aguardar, esse procedimento demora um pouco. Então ele terminou o procedimento aqui, desligou a máquina. Eu vou escolher aqui, sair. Então nota que a minha máquina agora, ó, Windows 2012 base 1 está desligada. Então agora eu vou acessar a pasta lá, onde está o disco virtual dessa máquina base que eu criei. Então vou abrir aqui o meu Explorer. No meu caso está aqui, no HD local, aqui, Seagate local VM, 2012 base, virtual hard disk. Eu vou copiar esse arquivo, é um arquivo, ó, VHDX, que é o novo formato usado pelo Hyper-V. Se você criou um disco no formato 1, ele vai ser VHD, mas não muda nada, o procedimento é o mesmo. Vou copiar esse disco, vou criar uma pasta aqui dentro do VHD mesmo, chamada máquina padrão. Então vou chamar aqui de 2012 padrão. E aqui dentro dessa pasta eu vou colar o disco. Aquela máquina que eu tenho lá, eu posso continuar usando ela normalmente para estudo. É esse HD aqui que eu vou usar para criar uma nova máquina com Windows já pré-instalado. Vamos aguardar aqui enquanto ele termina a cópia. Então tá aqui, a cópia terminou. Vou voltar lá para o Hyper-V. E aqui no Hyper-V agora, eu vou criar uma máquina nova. Então vou vir aqui em novo, máquina virtual. Avançar. Vou chamar aqui de 2012 estudo 2, aula ead.com, então deu o nome para minha máquina. Vou pedir para armazenar em outro local. Eu não gosto de colocar minhas máquinas virtuais aqui. Eu gosto de salvá-las aqui no meu C2 pontos, VM, selecionar pasta. Vou dar um avançar. Geração 1 e geração 2, eu escolhi geração 2 aqui porque eu já estou usando o Windows 10. E eu vou fazer essa máquina compatível apenas com a versão mais moderna do Hyper-V, que vai rodar em 2012 no Windows 10. Vou dar um avançar. Ele pediu para selecionar a memória aqui. Vou selecionar aqui 2048 de memória RAM. E vou usar a memória dinâmica aqui para a máquina. Vou dar um avançar. Ele pergunta qual é a minha placa de rede. Vou escolher aqui uma rede particular. Já criamos essas placas de rede aqui na aula passada. Avançar. Agora aqui que vem a diferença. Ao invés de criar um disco novo para essa máquina zerada, eu ia ter que fazer toda a instalação. Eu vou colocar assim, ó, anexar um disco virtual mais tarde. Avançar. E eu criei essa máquina, então, sem nenhum HD. Agora eu vou dar um direito aqui nela, ó,
configurações, vou vir aqui onde fica o disco, então controlador SCSI, e vou escolher aqui disco rígido, adicionar. Vou escolher aqui novo, avançar, e agora aqui que vem a diferença. Quando a gente criou um disco nas aulas passadas, a gente pode escolher aqui o tamanho fixo, que é aquele que me dá mais desempenho, um disco dinâmico, que ele vai começar ocupando 0 bytes e vai crescendo conforme eu vou colocando dados dentro dele, e agora é o pulo do gato aqui, ó. Então eu vou escolher aqui diferenciação. Vamos lá entender o recurso. Esse tipo de disco está associado em relação pai-filho a outro disco que você deseja deixar intacto. É possível fazer alterações nos dados ou no sistema operacional sem afetar o disco pai. Para que as alterações possam ser facilmente revertidas, todos os filhos devem ter o mesmo formato de disco do pai, VHD ou VHDX. No nosso caso, a gente fez no disco VHDX, então vai ser VHDX. Só para entender como é que vai funcionar, ele vai usar aquele HD que eu tinha lá na minha máquina instalada como base e vai criar um outro HD só com as diferenças que eu vou fazer nessa máquina. Então ele vai usar esse esquema de ter um HD já como base e um outro HD para ter as diferenças. E eu posso criar várias máquinas usando a mesma base. Então eu poderia, por exemplo, criar 5 ou 6 2012 no meu ambiente, todos eles têm como pai esse HD principal e vai usar um HD filho para as alterações. Em cada um deles eu posso estar estudando algo diferente. Isso vai poupar tempo na hora de criar a máquina, já que eu não preciso fazer a instalação toda de novo. E também vai economizar espaço em disco, se eu fosse comparar com o recurso de clonar. Já que a instalação vai ficar num HD pai e eu vou ter só a diferença dos dados que eu vou acrescentar no meu filho. Vou dar um avançar aqui. Ele pergunta aqui agora para mim, especifica o local que ele vai criar o disco rígido virtual. Então vou vir aqui em procurar. Vou lá na minha pasta, no C2.VM. Eu vou colocar aqui, ó, 2012 estudo, ó, o AD2, que foi onde eu coloquei a minha máquina. Vou selecionar a pasta. Vou dar um avançar. E agora ele me pergunta aqui, ó, quem que é o disco rígido pai? E agora que eu vou apontar para aquele HD que eu copiei. Então vou vir aqui em procurar. Vou lá no C2. De novo, VM. E tá lá, cadê aqui a minha pasta? 2012 padrão, olha aqui. Esse é o disco que eu vou usar como base, ó, 2012 base 01. Abrir, esse vai ser o disco pai. Vou dar um avançar. Ele me mostra as informações aqui, inclusive quem é o pai e quem é o HD filho aqui. Vou dar um concluir. Vou dar um OK. Vou vir aqui nas configurações. Vou mexer na ordem de boot aqui, dizendo que o disco rígido é a minha primeira opção de boot. Vou dar um OK. E vou ligar a máquina. Olha que legal. Como eu rodei o sysprep na máquina antes de desligar aquele HD, ele já vem aqui, ó, na tela preparando esse aqui, como se eu tivesse comprado um computador novo com Windows pré-instalado. Vamos aguardar aqui enquanto o sysprep roda na máquina. E olha lá, ele vem com a tela de configurações aqui, perguntando quem é o teclado, qual é o país. Ele pergunta a chave do produto. Então, inseri minha chave aqui, avançar. Ele mostra as licenças aqui para mim. Vamos ler a licença. Opa, tá lido, aceito. Pede a senha do administrador. Vou dar um Ctrl+Del aqui e logar pela primeira vez. Eu tenho uma nova máquina aqui que já partiu com o Windows instalado aqui como padrão. E se eu acessar aqui o HD dessa máquina, ele mostra como se fosse um disco só, mas na verdade nós sabemos que existe um disco que ele usou como pai, e existe um disco que ele usou como filho. E aí o Windows já veio pré-instalado aqui. Toda vez que eu quiser criar uma máquina nova, é só repetir esse procedimento apontando para o mesmo disco pai. E eu não preciso ficar toda hora tendo que reinstalar um 2012 server para fazer cenários diferentes. Bom, espero que vocês tenham gostado, que essa informação tenha sido útil. Quem gostou, não esquece de deixar aquele joinha para a videoaula. Lembrando que essa e outras videoaulas você sempre vê no meu site, professorramos.com, compartilhando conhecimento. Aproveita aqui para curtir o Facebook do professorramos.com e ficar por dentro de todas as novidades na área de TI. Aproveita e conhece o portal Aula EAD, onde você encontra diversos cursos de informática online, todos com certificado. Existe uma série de cursos gratuitos aqui para vocês. Aproveita e estuda, aulaead.com. E se inscreva no nosso canal, clicando no ícone que está aqui na parte de baixo, na direita, e faça parte desse grupo de mais de 158 mil pessoas. professorramos.com.
compartilhando conhecimento. Até a próxima! Calibrate, do the mumble like a crazy.